Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite analisando algumas questões trabalhistas implementadas no atual momento de pandemia, como a redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. O advogado Piraci Oliveira explica o que acontece com os tributos na pandemia. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o cirurgião dentista e presidente do Instituto Mais Identidade, Dr. Luciano Dibi. Fique conosco. Dia 27 de abril, segunda-feira, às 18 horas, será realizado o webinar Fintech Simp, Gestão da Micro e Pequena Indústria na Crise do Coronavírus. As vagas são gratuitas e limitadas, de modo que você receberá em seu e-mail cadastrado o link para acessar a sala virtual no momento do webinar. Estamos à sua disposição pelos e-mails eventos@simp.org.br e admin@fintech.com.br. Participe! Olá, mais um programa efetuado dentro do panorama da Covid-19. No programa anterior, falamos sobre as questões trabalhistas. Nesse agora, trataremos de pontos tributários. Muito bem, diferentemente do governo estadual e dos municipais, o governo federal foi bastante eficiente, proativo e entendeu a relevância da ajuda aos empreendedores, aos empresários nesse momento que passamos. Houve a suspensão de alguns tributos e houve a postergação de outros. Vamos a eles de modo bastante objetivo. O primeiro ponto, que é o mais relevante, é a suspensão de pagamento. Portanto, o governo suspendeu 50% do sistema S. Então, aquela cota que é feita, adicionada à cota patronal de 20%, cuja base de cálculo é a folha de pagamento, chamado sistema S, SESI, SENAC e outros tantos, teve uma redução de 50% por 90 dias. Então, os próximos 3 pagamentos serão efetuados com o corte dessa tributação. Esse não volta mais. Por outro lado, houve a prorrogação de diversos tributos. Então, uma parte não será mais paga, que é metade do sistema S, e outra parte será prorrogada. A prorrogação se deu basicamente em relação a COFINS e o PIS, que venceriam agora em abril, foi prorrogado para o mês de agosto. Igualmente com relação à cota patronal de março, paga-se também em agosto. Então, competências março e abril, paga-se em agosto e depois outubro. O vencimento seria abril e maio, posterga-se para mês 8 e mês 10. Isso para COFINS, PIS e INSS. Houve redução também do ISS, que é menos relevante, e também houve a postergação do Simples Nacional. Esse muito importante, porque justamente é relativo àqueles empreendedores que são menos favorecidos. Então, a DAS, que é o recolhimento do Simples Nacional, de 20/4 foi prorrogada para 20/10, de 20/5 para 20/11, 22/6 para 21/12. Então, isso trouxe um alívio de caixa bastante oportuno. 3 meses de recolhimento para essa carga fiscal que foi postergada por 6 meses. Dentro do mesmo exercício, em tese, não mexe com a questão relativa ao orçamento federal. Depois desses, o mais relevante é, sem dúvida, o fundo de garantia. O fundo de garantia também foi postergado
para 6 meses, com uma regra de que se você tem a demissão do empregado nesse tempo, você fica obrigado então ao recolhimento desse imposto relativo ao empregado. Exemplo, no mês de abril você não paga o fundo de garantia porque ele foi postergado para 6 meses. Se no mês de maio esse empregado é demitido, você demite em maio e o dele você recolhe em maio na rescisão. Todas essas prorrogações, bem importante que se diga, não são coladas com multa ou juros. Então é uma postergação, um fluxo de caixa efetivo a custo zero. Não tem multa, não tem juros e nem tem nenhum acréscimo. Simplesmente o cofre público deixa de receberá lá na frente. Não há nada ainda com relação a tributos estaduais, os mais relevantes, em especial o ICMS e o ICMS-ST, e também não há nada na maior parte dos municípios, de São Paulo especialmente, com relação ao ISS e ao IPTU. São demandas que existem, que acontecem, mas os estados e os municípios ainda não se pronunciaram de maneira efetiva. Muito bem, no próximo programa complementaremos com outras medidas que vêm sendo adotadas até lá. A medida provisória 936 trouxe disposições no que diz respeito à relação capital e trabalho, tentando assegurar o emprego aos trabalhadores em geral. E alguns pontos foram bastante controvertidos, objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, mas que manteve integralmente os termos da medida provisória, inclusive no que diz respeito à negociação individual, ou seja, diretamente entre empregado e empregador. Vamos destacar aqui 2 aspectos mais importantes que diz respeito à redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário e a suspensão do contrato de trabalho por um tempo determinado. Em relação à redução da jornada de trabalho e de salário, é possível fazer o acordo individual diretamente entre empregado e empregador para reduzir essa jornada e esse salário nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Nesse caso, pode ser feito um acordo diretamente entre empregado e empregador. Em percentuais ou frações diferenciadas, aí sim é necessária a participação e a negociação com o sindicato. Na suspensão temporária do contrato de trabalho, essa pode se dar por máximo de 60 dias, podendo esse período ser fracionado em 2 de 30. Nesses períodos, tanto em relação à redução da jornada de trabalho como na suspensão, é concedida uma garantia de emprego. Nesse período todo, em que há essa situação transitória, essa situação temporária, e por um período adicional correspondente ao tempo em que houve a redução da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho. Portanto, é garantido o emprego ao trabalhador nessas circunstâncias. É importante também deixar claro que nessas 2 alterações, o trabalhador não poderá fazer um trabalho adicional ou superior àquela redução da jornada de trabalho, ou ainda, durante a suspensão, não pode executar qualquer tipo de trabalho, ainda de forma remota, que seja na sua casa, sob pena de descaracterizar essa alteração, e então terá que ser pago integralmente o salário, normalmente como se nenhuma alteração do contrato de trabalho tivesse ocorrido. Ainda é importante destacar que nessa negociação individual, para que ela possa ser individual, o empregado não pode ter uma remuneração superior a R$ 3.135 ou também pode-se fazer a negociação individual com aqueles que têm um diploma superior e que têm uma remuneração igual ou superior a R$ 12.202,12. Fora dessa circunstância, deverá ser feito através de uma negociação com o sindicato, com a participação do sindicato. Por fim, em relação às empresas que tiveram um faturamento superior a R$ 4.800.000 no ano de 2019, essas terão que arcar ainda com uma ajuda adicional, com uma ajuda ao trabalhador, no caso da suspensão do contrato de trabalho, de 30% em relação ao seu salário. Ou seja, aquele que recebia R$ 3.000 vai ter que receber 30% desses R$ 3.000. Assim, ele terá como uma ajuda adicional, como se fosse uma indenização.
sem encargos, sem incidência de outros custos normais da Previdência, Fundo de Garantia e outros. Mas ainda assim as empresas terão que arcar. Essas disposições, elas se aplicam também nas situações em que há um contrato ou uma contratação no termo de jornada parcial ou mesmo nos contratos de aprendizagem. Essa é, portanto, a orientação que nós passamos para que todos se mantenham formais. Fiquem bem atentos a cada determinação, a cada item da lei, para que haja segurança jurídica, para que essas alterações e essas negociações realmente sejam frutíferas e possam assegurar emprego e renda. Emprego e renda ao trabalhador e assegurar uma questão formal, uma atividade formal, principalmente ao empreendedor da micro e da pequena empresa. Este é o trabalho do SINP no sentido de dar segurança jurídica e manter a atividade empreendedora tão importante para o nosso país. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luciano Dib. Ele é cirurgião dentista, é professor do programa de pós-graduação da Unip, é presidente do Instituto Mais Identidade. E vocês vão, no programa de hoje, acompanhar um homem que dedicou parte da sua vida para fazer cirurgias gratuitas naqueles que não têm recursos financeiros. E trouxe para o Brasil uma tecnologia que não existia e que hoje no Instituto evolui nesse sentido. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é tudo meu, Cury. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Não, a honra é nossa. O senhor é estomatologista. O que é isto, professor? A estomatologia é uma das especialidades da medicina e da odontologia que se dedica ao diagnóstico e ao tratamento das doenças que acontecem na boca. Quem está acostumado com a atuação do cirurgião dentista está habituado a questões de cárie, doença na gengiva, mas acontecem muitas outras doenças, especialmente o câncer de boca. Que é uma das especialidades que o senhor não opera. Sem dúvida, o cirurgião dentista, o estomatologista são muito importantes no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação do câncer de boca. Ele tem a oportunidade de precocemente perceber sinais de pequenas feridas, de pequenas lesões que vão fazer com que o tratamento seja muito menor. E nas circunstâncias em que esse tratamento é maior, a odontologia vai ajudar demais na recuperação desses pacientes, tanto com cirurgias, próteses dentárias e, no caso específico, próteses faciais também. Ou seja, do pescoço para cima é sua especialidade. A gente trabalha de uma forma multidisciplinar, transdisciplinar, trabalhando com cirurgiões de cabeça e pescoço, de especialidade médica, com os fonoaudiólogos, com os fisioterapeutas, com enfermeiros, com psicólogos. Então é um trabalho que realmente envolve várias especialidades, cada uma sabendo o que pode fazer, o que o outro faz e trabalhando em conjunto para ter um resultado melhor. Eu não vou voltar a 20, 30 anos atrás, mas eu vou voltar ao professor Branemack, que o senhor trouxe o conhecimento acumulado dele para o Brasil e vamos partir daí. Quem foi esse professor e a importância dele? Per-Ingvar Branemack é um sueco de formação médico ortopedista que acidentalmente, em uma das suas pesquisas na Suécia, descobriu o titânio e a afinidade pelo osso. Com isso, os implantes que hoje são utilizados, implantes dentários, próteses para membros, quando se tem uma fratura, aquelas placas de titânio, todas começaram com o trabalho de Per-Ingvar Branemack, ou o professor Branemack.
E ele passou a usar esses implantes também, lá pelos anos 90, para reter próteses faciais, que é o objetivo do que a gente tem trabalhado hoje bastante. Com isso, houve uma revolução. Aquelas pessoas que tinham deformidades faciais e que precisavam usar próteses para repor essas deformidades e que precisavam de recursos como óculos ou como adesivos ou tiaras para segurar uma orelha, por exemplo, com os implantes passaram a ter essa retenção. Então isso foi sem dúvida nenhuma uma grande revolução e associou o trabalho artesanal da construção da prótese com o trabalho científico de cirurgias para a reconstrução daquelas estruturas. Nós estamos falando em reconstrução, mas para que todos possam entender, várias doenças ou acidentes ou fraturas causam deformidades e de uma forma irreparável naturalmente, só através desses processos. O que a gente chama de deformidades faciais ou maxilofaciais, elas podem ter até congênitas, então tem crianças que nascem com defeitos, falta de uma orelha, estruturas faciais alteradas, que vão precisar de várias cirurgias, às vezes próteses também. Tem as deformidades causadas por acidentes, um acidente automobilístico, uma facada, um tiro, que pode remover parte da face. Mas a minha área principal sempre foi a área da oncologia. Então, na área dos tratamentos dos tumores, principalmente em função do diagnóstico em fases avançadas, o tratamento acontece, muitas vezes a cura advém desse tratamento, mas a deformidade é de tal forma importante que essas pessoas não têm convivência social nenhuma, ou por limitação da fala, da alimentação ou da estética, porque a perda de estruturas faciais às vezes vai impedir que elas tenham uma vida familiar, uma vida de trabalho, um convívio social o mais básico possível. Houve uma evolução forte na tecnologia. E desde quando o senhor trouxe para o Brasil esse conhecimento acumulado, junto com o professor Branemark, qual foi essa jornada, qual foi essa peregrinação feita? Então, o conceito das próteses faciais é bastante antigo e existem várias pessoas, especialistas ao longo do Brasil e no mundo todo, que são verdadeiros artistas confeccionando essas próteses. O professor Branemark revolucionou com o conceito cirúrgico dos implantes e nós tivemos a oportunidade de, por mais de 20 anos, trabalhar com ele tanto no Brasil quanto na Suécia, com a Universidade de Gotemburgo e outros professores da Suécia como do Brasil, fazendo essa relação, desenvolvendo muito a tecnologia. Os implantes, que são parafusos, eram muito caros. Indústria nacional passou a desenvolver a partir de pesquisas e de uma disposição da própria indústria nacional de colaborar nisso. Então isso é algo que foi muito importante para nós. E com isso a gente pôde tratar muitos pacientes com implantes e realização de próteses. Mas a questão da prótese é sempre limitante, porque depende de um aspecto artístico muito grande daquele que faz a prótese. Sem dúvida. E nem sempre há profissionais gabaritados em todas as partes do Brasil. O que nos últimos 5 anos foi também uma grande revolução foi o uso da tecnologia digital acessível. Então, os nossos trabalhos na universidade, na Unip, no programa de pós-graduação, junto com toda essa experiência acumulada ao longo dos anos, permitiu que a gente passasse a usar uma tecnologia muito acessível, usando o telefone celular, a câmera de um smartphone, para tirar uma sequência de fotos. Com essas fotos e um software gratuito, com um trabalho de um designer que tem nos ajudado muito, e aqui eu cito Cícero de Moraes, um designer que trabalha então essas imagens no computador, e a gente é capaz de fazer um protótipo da prótese, encurtando aquele processo artístico que antes era feito na mão, hoje se faz no computador. Que fantástico. As impressoras 3D fazem a impressão de um protótipo e depois o profissional, o especialista em prótese, vai fazer a última etapa, depois que aquilo está esculpido. E agora, nós estamos numa última etapa, que eu costumo chamar de apertar o botão e sair a prótese, que é com o progresso das impressoras 3D, conseguir fazer uma impressão de uma prótese direta, com a cor e com a textura
em silicone que vai ser mais similar possível à pele. A gente já fez um trabalho sobre isso com o apoio de uma empresa internacional na área de impressão 3D e já conseguimos imprimir uma prótese dessa. E o artigo científico foi submetido à publicação. E daqui para frente a gente espera que haja mais tecnologia, mais apoio para isso acontecer. Tudo isso passou por investimento, desenvolvimento, conhecimento acumulado, expertise, sacrifício, etc. E agora o senhor coloca tudo isso de uma forma gratuita para aqueles que não têm recursos financeiros poderem se beneficiar disso através do Instituto Identidade. E o senhor falou, antes da gente entrar aqui, professor, que era o momento de tirar a máscara para aqueles que tanto necessitam. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito e falasse, claro, do Instituto Identidade. O Instituto Mais Identidade é uma organização da sociedade civil de interesse público que foi criado há 4 anos, no ano de 2015, final de 2015, e que foi criado fruto desse trabalho de mais de 30 anos, tanto de pesquisa quanto de assistência. Assistência que já foi realizada na Unip, no Hospital do Câncer, na Escola Paulista de Medicina, em várias partes do Brasil. O Instituto criado tem como foco a assistência filantrópica 100% aos pacientes com essas deformidades. Com a minha relação forte com a Unip, ao longo desses últimos anos, a gente passou a ter o apoio da Unip. E no final de 2019, a Unip passou a ser o principal patrocinador do Instituto. E nós estamos às vésperas de fazer a inauguração da sede do ambulatório de atendimento e do laboratório digital dentro da Universidade Paulista, no campus Indianópolis. Essa associação é como se a Unip fosse a incubadora e nós a startup, vai proporcionar que a gente tenha uma chance de atender muito mais pacientes. Embora há uma demanda reprimida muito grande e para que haja esse atendimento haverá obviamente uma triagem, uma seleção de casos dentro das nossas possibilidades. Mas a realização deste projeto é na verdade uma abertura de possibilidade muito grande para pesquisa, para assistência aos pacientes e para ensino, porque vinculado à universidade fecha esse tripé importantíssimo. Bom, isto é tudo gratuito. Eu gostaria, para encerrar o programa, que o senhor contasse a história do tirar a máscara de um paciente seu. Nesse momento que nós estamos vivendo, em que todo mundo está colocando a máscara e vê como esse processo da identidade fica restrito, quem é quem sob uma máscara, né? Havia um paciente específico em tratamento na Escola Paulista de Medicina, na disciplina de cabeça e pescoço, em que tinha uma deformidade muito grande e já há muito tempo era muito difícil recuperar com prótese esse trabalho com um padrão de excelência. E um dia, conversando e discutindo o caso dele com nossos colaboradores dentro da universidade, eu falei, olha, vamos esquecer a excelência, vamos fazer o mínimo possível. Para que ele não use mais essa máscara que ele está usando há vários meses ou quase 1 ano de uso de máscara. E uma prótese foi feita, não era a prótese mais bonita de todas, mas permitiu que ele não usasse a máscara. 1 semana depois, nós recebemos desse paciente um fato que foi para a gente o símbolo do que é o nosso projeto e dá até o nome do Instituto. Ele trouxe a carteirinha do bilhete único. E ele não tinha essa carteirinha do bilhete único para andar de ônibus, porque ele não tinha condição de tirar uma fotografia 3x4. Porque aquela condição que ele tinha com a máscara impedia que ele tirasse a foto. E naquela carteirinha do bilhete único, a foto dele com a máscara com a prótese, era linda, porque ele estava sorrindo com aquela prótese e estava realmente ali mostrando o que é de fato reintegração à sociedade. Permitir que aquele cidadão pudesse andar de ônibus como todos os outros deveriam poder e ele não podia em função da sua deficiência física. Então, esse processo de devolver a identidade é dar vida às pessoas. Gratuitamente. Mas o que nós somos se nós não temos a nossa identidade, né? Então, nós somos indigentes. Então, o nosso instituto e todas as pessoas que trabalham em
todas, como eu mencionei aqui, a parte psicológica é fundamental de devolver àquela pessoa a condição de ser reintegrada a uma vida familiar, a uma vida de trabalho e vida como a gente gosta de viver. Esta é a prova de que nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Parabéns pelo seu trabalho, que seja um exemplo para o resto da sociedade, que já é, que o seu instituto possa contar com apoio de todos, e quando tiver lançado, por favor, nós queremos vir aqui e pedir o apoio, e só dizer que Deus te ilumine e que esse caminho possa ser maravilhoso. Dr. Luciano Dib, obrigado pelo seu tempo e pela participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!